Queridos irmãos, vamos fazer o seguinte, vamos ter uma palavra de oração inicial. Deus e Pai amado, soberano Senhor. Muito bem. O livro de Hebreus, irmãos, foi escrito para um povo, o povo judeu, que havia se convertido. Há dúvidas sobre a autoria do livro, mas isso não... Há dúvida assim, de quem escreveu, quem pegou a pena para escrever. Mas sabemos que é uma inspiração do Senhor para este povo que se converteu, era judeu, se converteu, e estavam dentro de um contexto, a perseguição acirrada ainda não havia começado exatamente nesse contexto aqui, ela estava se desenhando ainda. Muito provavelmente esse livro foi escrito para um povo que viveu um pouco antes da destruição do templo judaico, se não um pouco antes, naquela época. Mas tudo indica que as tradições judaicas ainda estavam muito fortes, ainda estavam de pé ali em Jerusalém. O templo foi destruído em 70 depois de Cristo. Nero vai promover assim a primeira perseguição, uau, assim, sabe aquela perseguição de mandar matar, de etc e tal, aquela perseguição louca. E nós estamos nesse contexto aqui, onde os cristãos estão sendo agora vistos de uma outra forma, porque até então os cristãos eram vistos como um braço do judaísmo e os romanos toleravam os judeus porque eles toleravam as religiões dos povos conquistados. Eles não interferiam na fé dos povos conquistados. Eles queriam só receber impostos. Chegava, conquistava, paga imposto. Pagou imposto, está tudo certo. Pode continuar com a fé de vocês aí de boa. E quando Roma tem o primeiro contato com o cristianismo, ele entende o cristianismo como uma ala desse judaísmo, uma corrente dessa fé. Até porque as primeiras pessoas que professavam o judaísmo, elas também estavam agora defendendo a ideia do cristão, do cristianismo. Então esse cristianismo está se diferenciando do judaísmo de forma tal. Roma está começando a cair a sua ficha, assim, tipo assim, não, esses caras são... isso é outra coisa, isso não é o... Isso é uma insurreição deles lá, isso aí é quase que um ato rebelde da parte desse pessoal. Não é? Então Roma está começando a entender isso, que o cristianismo é uma coisa e o judaísmo é outra coisa. E começa então toda a perseguição começa de uma forma velada, né? E o primeiro passo dessa perseguição foi expulsar todo mundo de Roma. Falou, não, se você é cristão, não queremos mais cristão dentro de Roma. E os cristãos tiveram de ser expulsos de Roma. Eles tiveram de deixar suas casas lá, quem tinha alguma coisa perdeu. Porque ali em Roma agora não poderia. Isso foi um ato do imperador, porque foi entendendo, né, tendo um outro entendimento sobre aquele grupo, que até então parecia ser um grupo completamente dentro do judaísmo. E agora, esse escritor está escrevendo sua carta aos judeus convertidos, que, por causa dessa pressão que estavam sentindo, estavam sofrendo pressão, eles estavam, então, dando um passo atrás. Tinham dado um passo à frente com o cristianismo, e agora alguns estavam dando um passo atrás. Tipo assim, não, é melhor voltar a ser judeu, é melhor voltar porque Roma não persegue o judeu, mas Roma persegue os cristãos. Então, é para esse grupo, um grupo perseguido,
ameaçado de perder seus pertences, seus bens, que moravam em Roma, que essa carta é escrita. Então vamos entender essa carta à luz desse contexto, para a gente não fazer uma nova interpretação, uma interpretação herética do texto aqui. Então no verso 5 em diante, diz assim: a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Uma crítica legal, né? Ficaram com preguiça de ouvir. Quer dizer, estamos falando, vocês estão fazendo de conta que não estão ouvindo. É isso mesmo que está acontecendo aqui? Pois é. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessitado de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, a primeira crítica que esse arsenal de críticas vai... É que parece até que vocês são crianças. Vocês andaram para trás, vocês cresceram invertido, vocês deveriam estar muito mais à frente. Mas eles estavam retrocedendo em virtude desta pressão. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Ele diz: gente, será que a gente vai ter que falar de novo sobre batismo? Nós vamos ter que falar de novo sobre arrependimento? Nós vamos ter que falar de novo sobre aqueles temas básicos, aqueles temas que são os temas iniciais da fé. Você entende por que você precisa se arrepender? Você entende por que você precisa se batizar? Nós vamos retroceder a isto. Olha como vocês estão se comportando. Estão se comportando como crianças, precisam de leite de novo. E ele está falando isso para um pessoal cascudinho na fé. A contar pelo tempo decorrido, isso é um absurdo. A gente tem que voltar a assuntos tão básicos da fé. Dando mais um passo e uma leitura, verso 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, quer dizer, como eles, né? Provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Então ele diz: olha, não tem como se arrepender duas vezes. Essa jornada, quando você começa. E não tem como começar essa jornada duas vezes. Porque só começa nessa jornada quem vê o Cristo Deus. Só entra nessa jornada, só consegue entrar nessa jornada quem viu, quem creu, quem se curvou. É esse que consegue. Então, se você entrou nessa jornada com Cristo, não tem como voltar atrás. Gente, não tem como. Eu ouvi isso, uma pessoa influente, ele falou assim: quem vê, não tem como desver. Tem como desver? Marido viu a mulher traindo ele. Tem como ele desver isso? A esposa viu o marido traindo. Tem como desver, fazer de conta que não, eu não vi. Não, eu não vi. Depois que viu, não tem mais como desver. Cristo é mais ou menos nesse nível aí. Depois que você viu, não tem mais como dizer que não viu.
Não tem mais como andar para trás. Não tem mais como voltar essa fita. Quem viu Cristo, quem foi tocado por Ele, quem foi alcançado por Ele, quem reconheceu, quem se curvou, isso não tem como fazer isso duas vezes. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, aí ele vai trazer uma metáfora, né? E produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição. E o seu fim é ser queimada. Ele traz uma metáfora, olha só, a chuva bem bate na terra e a terra floresce com plantas úteis para o ser humano e é uma bênção, né? Mas também tem um lugar onde ela bate e só nasce capim, só nasce espinho, só nasce... não é útil. Então vocês que são chamados, que deram esse passo, que estão entregues, não tem como desfazer isso. Verso 9. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam. Coisas relacionadas com a salvação. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Então ele faz dá uma levantada nesse grupo que estava a fim de retroceder, que estava sendo pressionado para andar para trás, voltar a ser criança na fé e daqui a pouco voltar a ser judeu mesmo. É melhor voltar a ser judeu. Melhor voltar a ser judeu, porque desse jeito que está aí, está muita pressão em cima. Vou ter que perder nossas propriedades aqui, meu negócio vai todo embora porque eu trabalho aqui em Roma. Então aqui, o autor da carta aos Hebreus está admoestando essas pessoas, dizendo, não, como assim? Como nós precisamos agora falar novamente das coisas básicas da fé? Como isso existe entre vocês? E ele diz, não, Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Vocês estavam tão bem no início. Vocês estavam tão bem. Ele vai assim, nessa toada, mais ou menos até o capítulo 10. E aí você passa ao capítulo 10, porque aí é muita coisa para ler, né? Ele vai exatamente nesse tom aí, admoestando, falando, convencendo, até o capítulo 10. E aí do capítulo 10, do verso 19 em diante, portanto, meus irmãos, ele vai meter um portanto aqui, porque depois do capítulo 10 vem o capítulo 11, onde vai ser aquela série dos relatos dos heróis da fé. Vai falar sobre os heróis da fé, por vários capítulos ali. Então, capítulo 10, verso 19. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote para a casa de Deus, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Ele agora está concluindo e dizendo como é que a gente agora tem que se comportar, ou então voltarmos a nos comportar. Guardemos firme, verso 23, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras.
ele vai começar um outro assunto aqui, que é o assunto do dia hoje. Animemo-nos. Nós temos que animar uns aos outros, é isso que ele está falando, nós vamos animar uns aos outros. Animemo-nos. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Gente, a prática de boas obras para o evangelho, para o evangélico, é um capítulo nebuloso da sua história, sabia disso? Ele fala só em dar bom testemunho, mas é uma coisa até ele está se referindo ao testemunho pessoal. Prática de boas obras vai além desse testemunho pessoal. Não deixemos de nos congregar, como é comum de alguns. Meu Deus do céu, não estavam mais andando junto. Para que eu vou andar junto com esse grupo aí? Sabe por quê? Porque daqui a pouco Nero está mandando prender essa galera toda. Não deixemos de congregar, como é prática já de alguns. Alguns já estavam com medo disso. Alguns já estavam, não, melhor a gente não andar muito junto, não. Está dando na pinta aqui para o império, tá? O imperador não anda muito feliz com a nossa presença. Não deixemos de congregar. Pelo contrário, façamos admoestações, animemos. Ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Quer dizer, ainda mais agora que vocês veem que as autoridades aqui não estão nos olhando com os bons olhos. Ainda mais agora que vocês veem que as coisas estão ficando difíceis para nós. Ué, está ficando difícil para nós, agora a gente dispersa? Está ficando difícil para nós, agora a gente, cada um, dá uma desculpa para não ir à reunião lá na casa do irmão? Está ficando difícil para nós? Olha, não, meus irmãos. Porque se continuarmos a pecar de propósito, gente, pecar de propósito. Olha que frase pesada. Quer dizer, não é um pecado inocente. Se continuarmos a pecar de propósito. Olha o contexto em que ele está falando isso e olha a afirmação que ele faz. Ele coloca essa situação que ele está vivendo aqui, que ele está vendo, no contexto de pecar de propósito. Se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. E que adiantou o sacrifício dos pecados? Sacrifício pelos pecados. O que adiantou isso? Se a gente continua pecando de propósito. Pecando de caso pensado. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Olha só aonde foram parar os crentes da carta a quem a carta de Hebreus se refere. Estão pecando de propósito. E para quem peca de propósito, qual é o fim de quem peca de propósito? É o mesmo fim daquele que está fora da fé. É fogo consumidor. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre. Aí ele vai fazer uma outra metáfora aqui. Olha a metáfora que ele vai trazer. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então lá na lei, você desobedecia a lei, se tivesse 2 ou 3 testemunhas, morreu. Então o desobediente da lei de Moisés, no tempo de Moisés, morria diante de 2 ou 3 testemunhas. Fulano desobedeceu a lei, réu de morte. Tem 2 testemunhas? Tem 2 testemunhas. Pode tacar pedra. Era assim. Olha o que ele vai dizer agora. Imaginem
quanto mais severa deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Tipo assim, gente, quem desobedeceu Moisés diante de duas testemunhas, morreu. Agora você imagina quem virou as costas para Jesus. Você imagina aquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Você imagina quem pecou nesse nível? Se quem pecou contra Moisés, desobedecendo a lei, morreu. Tipo assim, contra um homem, um líder. E quem fez isso? Contra Cristo. Contra o Espírito Santo. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Só por revelação, irmãos, porque essa frase, ela fica meio nebulosa, porque a gente é salvo pela graça. Não é isso? Você não foi salvo pela graça? Como é que o Senhor julgará o seu povo? Que sentido faz eu ser julgado se eu já sei que no fim do julgamento eu já estou absolvido? Se no fim do julgamento eu vou para o céu de qualquer jeito, tem que só manter a minha cara de pau e escutar o blá 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 e depois estou no céu. Que não é assim que nós cremos? Somos salvos pela graça? Ou seja, não precisamos de obras para sermos salvos. Estou dando um nó na sua cabeça? É, sim. Então, agora eu tenho um versículo que diz: o Senhor julgará o seu povo. Aquele pecado que você cometeu, você foi salvo pela graça. Aquele pecado vai ser julgado. Mas, no final das contas, você já está salvo. Se eu sou salvo pela graça, então por que eu vou ser julgado? Mesmo tendo errado. Se no final das contas é morar com Deus, por que eu serei julgado? É uma vergonha eu ter descoberto isso depois de mais de 40 anos lendo a Bíblia. Eu me senti envergonhado ontem quando estava lendo essa passagem aqui. Todos nós seremos julgados, apesar de salvos. Mas se estamos salvos, fará alguma diferença no final? Pois é, irmãos, fará uma diferença no final. O Senhor julgará o seu povo para que a graça não seja uma desculpa para pecar. Faz sentido isso? Se eu estou salvo, for para o véu, tanto faz se eu pecar ou não, eu vou para o céu mesmo. Se não tem como eu perder isso, se eu estou na mão do Senhor, ninguém me tira dela. Deixa eu continuar. Para terminar de esclarecer, porque agora vocês estão assim, uau, que isso. 32, lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação de seus bens,
porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. A admoestação continua. Ele continua admoestando. Olha, no passado vocês fizeram coisas tremendas, coisas fantásticas. No passado vocês fizeram assim. Não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não demorará. Mas o justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Gente, olha, coisa interessante. Tem como você entrar no céu e a alma de Deus está desagradada com você? Tem como isso acontecer? Olha só, ele está falando para os crentes, ele está falando para a igreja, ele está falando para os que estavam sendo perseguidos pelo império. Olha só, e se retroceder, quer dizer, se você retroceder, dele a minha alma não se agradará. Não está falando para os ímpios, está falando para os da fé. Aquele que retrocede entristece o coração de Deus. Nós, porém, não somos, aí é o autor falando, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. E eu fiquei matutando, irmãos, em cima dessa ideia aqui. E refletindo, e pensando, e meditando, e pedindo a Deus esclarecimento, e lendo. Irmãos, tem uma coisa que o crente, o cristão, não leva em consideração. Ele não leva em consideração as obras desta terra. A gente tem um problema com obras boas. A gente acha que isso é uma formalidade do cristianismo. Tá? Tem que ser bonzinho. Que isso é uma consequência natural. Uma consequência natural do ser cristão é ser bonzinho. É fazer coisas legais, coisas boas. Mas não é. Por que nós vamos ser julgados, mesmo salvos? A gente sempre pensou, irmãos, eu pelo menos, a impressão que eu tinha era que a gente nem passava pelo julgamento. Mas de fato a gente não passa pelo julgamento para a salvação. Não quer dizer que as obras não serão julgadas. E olha o que a Bíblia diz no verso 13 de capítulo 20 de Apocalipse. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Continuando. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Mas julgado todo mundo foi. O que me coloca diante do Cristo e no céu, na vida eterna, é ter sido escrito no livro da vida e não o julgamento. A salvação é pela graça. É pela graça que vamos para o céu. É pela graça que estamos diante do Senhor. Só que não anula o julgamento. O julgamento continua. Mas, pastor, como assim o julgamento continua? Se no final das contas vai dar tudo no mesmo. O que importa é o nome no livro da vida. O que importa é Cristo no coração. O que importa é uma vida de arrependimento. Aonde entra a finalidade do julgamento no nosso caso?
Mais uma página, capítulo 22, verso 12. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa, que tenho para dar a cada um segundo as suas. Para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam todos os demais, né? Não quero nem ler aqui quem vai ficar fora. Quero só ler só quem vai ficar dentro. Olha só, o julgamento é porque no final, além de salvação, também tem galardão. Também tem prêmio pela recompensa. Também tem algo, uau! Por isso um julgamento. Ou você acha que quem viveu a sua vida inteira praticando boas obras intencionalmente, com medo de entristecer a Deus, vai para o mesmo lugar no céu? Aí eu não sei se alguém vai morar na beira da praia no céu e o outro vai morar lá no morro do céu. Você vai morar no céu, mas vai ser lá no alto do morro. Ou então você vai morar no céu, mas vai ser na Avenida Atlântica do céu ali e tal, assim, tal. Eu não sei o que é exatamente esse tal de galardão. Eu estou humanamente pensando aqui, o que pode ser isso? Coisa nossa, humana. O que é esse galardão? Qual é o prêmio que você pode ter no céu que o outro, e o fulano foi premiado com a divina, com a ordem do Cruzeiro do Sul. Meu Deus, alguma coisa assim fantástica. E o outro, não, ganhou um prêmio mais modesto. Ganhou um prêmio de participação. Sabe aquele pessoal que tem o primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro, e o resto ganhou o prêmio de participação. Participou, tal, ganhou. É isso que está escrito aqui. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas. Tem recompensa segundo as obras, irmãos. Então é por isso que nós vamos ser julgados, para ver em que ponto você se enquadra lá, aonde você vai. A gente não tem como imaginar isso. Como é que é essa recompensa? Mas tem recompensa segundo as suas obras. Quer dizer, se você é daquele que queria igualdade, nem no céu vai ter igualdade, porque cada um vai ganhar uma recompensa diferente. Cada um vai ganhar a recompensa segundo a sua. Quem fez mais, ganha uma recompensa. Quem fez menos, está no céu também, mas vai ter outra recompensa. Olha que coisa, que coisa, hein, irmão? Tem galardão. Glória a Deus, tem galardão. Dá um glória a Deus, sim, volta. Glória a Deus, dá um glória a Deus, sim, volta. Glória a Deus. Tem recompensa. Tem recompensa, tem prêmio. Gente, o que a gente faz aqui está escrito lá. O que a gente faz nessa terra está escrito lá. O nome está no livro da vida, mas tem um livro das obras. Tem um livro das obras. O que o irmão andou fazendo? Aí se escondia. O pastor precisava lá de uma galera lá. Andava se escondendo lá na igreja. Ele andava se escondendo na igreja. Tá bom. Tem galardão dele já está preparado também. Tem galardão. Então, queridos irmãos, falo isso para fazer uma referência à mensagem do Réveillon. Se você não ouviu a mensagem do Réveillon, deve ouvir pela internet quando ela for publicada. Acredito que já tenha sido. Nós temos um grande trabalho pela frente esse ano. Um grande trabalho de crente fazer. Trabalho de ir atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Trabalho de evangelização daqueles que ficaram pelo caminho. Vai estar escrito lá no livro da vida. Perdão, vai estar escrito lá no livro das obras.
Quem foi atrás? Quem não? Fevereiro já estava pensando no carnaval e já tinha esquecido que o pastor falou no Réveillon. Vai estar escrito lá. Porque, irmãos, a gente hoje vai ter a reunião de consagração, a primeira. Parece que se consagrar é isso. É fazer uma reunião para orar junto. Muito mais, né, irmãos? Muito mais. Isso é um pontual. Isso é só uma lembrança. É muito mais. Se consagrar é separar a sua vida em obras. Tenha obras diante de Deus, porque vai ter galardão. Vai ter promessa, já tem a promessa, vai ter o cumprimento da promessa. Vai ter galardão, vai ter prêmio. Vai ter recompensa. Amém, queridos? Vamos curvar a cabeça. Deus e Pai amado, soberano Senhor.